Olá, eu sou Giovana Pacheco e hoje o SCC10 entrevista um convidado um tanto especial, Fábio Deschamps. O Fábio, ele é head do Lead Esportes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, presidente da Federação Catarinense de Basquete e no começo desse mês ele assumiu uma grande responsabilidade. Agora, ele também é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquete, que é o maior órgão de basquete no Brasil, é responsável pela organização de eventos, representação dos atletas e ainda é filiada à Federação Internacional de Basquete e também ao Comitê Olímpico do Brasil. Fábio, agora sim, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir conversar com a gente aqui no SCC10. Obrigado pelo convite, né, Giovana? Um prazer estar aqui falando com você e falando com os amantes do basquetebol. Com certeza. E Fábio, para a gente começar, o basquete ele tem crescido bastante, né? Tanto em Santa Catarina, mas principalmente no Brasil. A gente vê o basquete tomando um protagonismo. Então, diante desse cenário, eu gostaria de saber como você, como vice-presidente, né, da confederação, analisa o papel do basquete no Brasil atualmente. Olha, o basquetebol ele vem realmente numa crescente. Tivemos agora em 2021 a não classificação para as Olimpíadas e depois disso nós fizemos um enorme trabalho de resgate do basquetebol, que culminou com a classificação do Brasil para a última Olimpíada de Paris em 24, onde tivemos no masculino o 7º lugar. Isso mostra que o basquetebol está se desenvolvendo, está voltando a ser praticado no Brasil inteiro, né? Está voltando à moda, como a gente fala. Então, para a gente é muito bom, que o nosso grande desafio é a descoberta de novos talentos, para que eles cada vez mais pratiquem basquetebol lá na tenra idade. Então é isso que a gente trabalha, é isso que a gente está fazendo e que bom que o basquetebol voltou a ser praticado em todos os cantos do Brasil. E com esse novo compromisso que vocês assumiram, eu queria saber quais são as diretrizes que você fez aqui no estado para incentivar o basquete e que você gostaria de levar para o cenário nacional aqui no Brasil. O que a gente fez muito aqui no nosso estado foi incentivar que as crianças praticassem o esporte, né, através do mini basquete que nós criamos aqui em Santa Catarina, onde fizemos campeonatos e grandes festivais, na verdade, de crianças dos 6 aos 11 anos, para que elas aprendam o basquetebol, que elas entendam dele também como uma grande brincadeira. Então, isso que a gente incentivou muito que acontecesse pelo estado. E, obviamente, a partir dos 11 anos, elas já passam a praticar o basquetebol com regras, através dos nossos estaduais, que começam efetivamente aos 12 anos. Mas o que a gente sempre quis aqui é fazer que a criança se apaixone pelo basquete na mais tenra idade, né? Quanto antes ela praticar, antes ela vai se apaixonar e vai querer levar o basquetebol para a vida. E é isso que agora a gente quer replicar pelo Brasil, que consigamos fazer que cada vez mais colégios, escolas, né, clubes façam o basquetebol acontecer lá nas crianças, para que elas se apaixonem pela modalidade e a gente tenha cada vez mais praticantes. E a partir dos 11 anos, então, que você comentou, que elas começam a jogar mais sério, assim, com mais regras e tudo mais. E a partir dessa idade que elas também passam a ter algum certo incentivo para seguir na carreira, né, de atletas? Isso. Você aqui em Santa Catarina, especificamente, nós temos os estaduais a partir dos 12 anos. Então, ali você começa mesmo o registro do atleta, a você ter uma transferência ou outra, você conseguir uma bolsa atleta, você conseguir uma bolsa para estudar, você conseguir que algum clube te contrate e te pague alimentação, moradia. Então, ali você começa a tratar o esporte mais a sério, né? E culmina até tirando contratação de atletas profissionais para jogar nas equipes adultas, mas você aqui, pelo menos aqui no estado, você tem muita chance de se formar através do esporte. Você tem grandes convênios, a maioria dos clubes tem convênio com universidades, a nossa Federação Catarinense tem também convênio com a universidade e que a gente oferece bolsas aos atletas, oferece bolsa para os clubes que ofertam os seus atletas. Então, você pode dizer que através do basquetebol, você pode ser com uma profissão, que não seja o basquete. Como a gente fala, primeiro a gente quer formar o cidadão, depois o atleta. Quiçá consiga formar os dois, né? Mas o nosso grande objetivo é que você forme grandes cidadãos através do esporte. Seria bem interessante levar para o cenário nacional, né, essas bolsas, expandir, né, na verdade, essas bolsas para que mais pessoas possam praticar o esporte e ainda, como você bem mencionar, se formarem como cidadãs, né?
Isso é verdade, é o grande mote do esporte. O esporte ensina muito, né? A gente costuma falar dos governantes, né? Que o esporte ensinando o esporte, incentivando o esporte, você diminui o custo da saúde, diminui o custo da violência ou da segurança pública, né? Você incentiva uma prática saudável e realmente isso acontece. E a gente vê, né? Quem passa por uma quadra, quem tem os valores dele dentro do esporte, leva isso para a vida. Então, nós temos aqui as grandes lideranças do Estado. Se você for perguntar para os grandes empresários, para aqueles que são grandes hoje, todos eles aprenderam grandes lições através do esporte. E a gente sempre fala, né, quando for praticar, pratique o basquete, que ele tem lições poderosíssimas para você levar para a vida. Perfeito. E agora a gente falando um pouco sobre a posse de vocês, né, na confederação. Você e a sua dupla, o presidente Marcelo Souza, foram eleitos para o período de 2025 até 2029. Agora eu queria saber o que vocês já conseguiram colocar em prática, o que vocês já fizeram nesses primeiros dias, porque vocês assumiram no comecinho do mês, então são pouquíssimos dias aí já na gestão. Conta pra gente o que vocês conseguiram já fazer. A gente teve, primeiro, mandar um abraço para o Marcelo, né, o nosso presidente, um apaixonado pelo basquete, assim como eu. Eu tenho certeza que é um grande líder e vai mostrar isso nessa gestão. Assim, além da posse, a gente já teve, lá no momento da posse, a presença do pessoal do NBB, do Novo Basquete Brasil, que é a liga que coordena o grande campeonato brasileiro de basquetebol, e que nós estávamos com alguns problemas de relação já nos últimos anos. E ali foi posta a pá de cal em cima daqueles problemas, né? Então esse é o grande momento do esporte, do basquete do Brasil agora, foi justamente essa união das duas forças do basquete, né? No masculino. No feminino, a Liga de Basquete Feminina, a CBB sempre teve um grande relacionamento. Inclusive temos a agradecer agora, a nossa técnica da seleção veio visitar o Brasil através da Liga, então um grande momento semana passada, mas o grande momento foi esse da posse. E logo em seguida, já na terça-feira, nós assinamos um acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e vamos ter o Centro de Excelência do Basquetebol Brasileiro, lá em Nova Friburgo. Eles têm um enorme complexo esportivo que não estava sendo utilizado, e com a parceria da Fijan, do SESI e da Prefeitura de Nova Friburgo e CBB, esse centro está sendo completamente reformado e vai ser entregue para a CBB administrá-lo, e para que a gente desenvolva os nossos talentos, né? Para tudo aquilo que a gente quer botar em prática, a gente consiga já com um centro de excelência, onde a gente vai poder receber seleções, clubes, atletas em desenvolvimento e aplicar tudo que temos de melhor da ciência no esporte, né? Então isso já foi uma grande conquista já no início da nossa gestão. Legal, e com certeza virão muitas mais conquistas. E agora falando sobre a perspectiva do basquete para o Brasil, né? Vocês como presidente e vice-presidente, o que gostariam, né? Qual a perspectiva de vocês em relação ao basquete no Brasil para esses próximos anos? Olha, a gente quer o maior sucesso. Nós comandamos, são 4 categorias, né? A gente fala, você tem um basquete de quadro, 5x5, que a gente chama, no masculino e feminino. Você tem um basquete 3x3, que é aquele jogado só em meia quadrinha, o famoso 21 do colégio, que todo mundo brincou. Hoje é um esporte olímpico, você tem no masculino e feminino. E você também tem o eSports, que é o videogame. O Brasil é um dos melhores do mundo também nesse esporte. Ano passado teve o Mundial, nós ficamos lá entre os finalistas no Mundial. E o que a gente quer é que todas essas, principalmente as 4 seleções de quadra, consigam chegar às Olimpíadas e Mundiais, né? E nós somos um país que foi bicampeão do mundo no masculino, campeão do mundo no feminino de quadra. Então o que a gente quer muito é que o basquete se desenvolva cada vez mais para que a gente consiga ter os resultados de outrora. O feminino está muito bem na base, tá? No mundo nós temos atletas jogando pelo mundo inteiro, grandes novos talentos surgindo no basquete feminino, e a gente também está querendo replicar no masculino. No masculino também temos grandes talentos, um aqui de Santa Catarina, uma grande esperança, de Joinville, o Matias Alessanco. Ele hoje joga na Espanha, já com 16 anos, já convocado para a Seleção Brasileira Adulta, então uma das grandes esperanças do Brasil, e assim a gente está trabalhando, descobrindo novos talentos, mas o que a gente quer também é promover o surgimento desses talentos, que a Confederação consiga dar ferramentas
para que eles surjam, né? Então esse é o nosso grande objetivo nesses 4 anos. Ah, legal. E ao longo dessa entrevista a gente falou bastante sobre as novas gerações, sobre as crianças, sobre os jovens, né, no geral, estando inseridas nesse esporte que dá para ver que você é muito apaixonado. Então, para a gente fechar, eu queria que você trouxesse para a gente qual é o recado que você gostaria de deixar para os atletas, para os novos atletas, para os futuros atletas de basquete aqui no Brasil e, claro, aqui em Santa Catarina. Queria dizer para vocês, joguem basquete, participem do basquetebol, se não dentro de quadra, fora de quadra, assim como eu, que nunca fui um exímio jogador, mas sou tão apaixonado pelo basquetebol que pulei o alambrado e fui trabalhar fora da quadra. A gente precisa de vocês, a gente precisa de cada vez mais pessoas trabalhando com o basquetebol e para o basquetebol. E principalmente, confiem na gente, confiem nessa gestão, que a gente tem muito a fazer e muito a trazer para vocês. O basquetebol é grande e vai voltar a ser gigante aqui no Brasil. Perfeito, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, por ter concedido essa entrevista para a gente. Eu que agradeço a vocês pelo espaço. Estamos sempre disponíveis para falar da nossa paixão, que é o nosso basquetebol. Muito obrigada. E para vocês, todos já sabem, né? É só seguir nos acompanhando em todas as redes sociais para acompanhar as notícias sobre o estado, sobre o país e sobre o mundo. Eu sou Giovana Pacheco e até a próxima.